Amigas, eu me passei. Sejam muito bem-vindos à análise do terceiro episódio de Corrida das Blogueiras, que, gente, foi o puro suco do entretenimento. Eu nunca tinha rido tanto em um episódio de Corrida das Blogueiras, me divertido tanto com esse elenco que não entrega nada, mas entrega tudo. Então, gente, esse episódio foi cheio de polêmicas também, polêmicas que reverberaram inclusive pós-episódio, né? Só depois que o episódio foi ao ar. Então, eu vou comentar sobre essas polêmicas, mas lá no final do episódio, então vamos acompanhar aqui comigo a análise e depois eu vou dar a minha opinião sobre essas polêmicas e contextualizar vocês sobre tudo que aconteceu. E antes, né, da gente falar um pouco do episódio, vamos fazer um recap da eliminação ou a falta dela, porque tivemos um double chantei. Sim, eu tinha muita certeza que o Jordan ia ser eliminado no último flop, até pelo discurso ali do Edu, mas eles decidiram por salvar a Kit e o Jordan, que deixou assim todo mundo gag. Mas eu confesso que eu gostei, porque eu queria ver mais das intrigas da Kit ali com a Mad e o Jordan, que se enfia em qualquer treta, então seja dele ou não, ele tá entrando porque o importante é participar. E eu amei. Porém, ao mesmo tempo, fico um pouco chateada porque eu acho que é muito cedo pra usar esse double chantei, né? A gente teve ali na quarta temporada aquele fatídico episódio da Jade, da Eli, em que as duas foram salvas e foi assim um episódio super emocionante, um momento super marcante, e eu não esperava que eles iam gastar esse double chantei assim tão cedo. A minha preocupação é que aconteça como em Drag Race Brasil, em que a gente teve um double chantei desperdiçado, mas vai saber se eles não têm de repente um segundo do double chantei guardado ali na manga, a gente não sabe. E aí no começo do episódio, gente, já tava rolando intriga, parecia que era um lounge 2.0, eles estavam ali questionando, quem será que vai voltar, quem você quer que volte, todo mundo menos a Mad queria que a Kit voltasse, e aí a gente tem o retorno da madrinha, do Jordan, e vem a Kit, fica todo mundo gag, de queixo caído, e gente, a Kit tava com uma peruca que depois me chocou de saber que era cabelo humano, porque pra mim tava parecendo assim, cabelo de Barbie, e aí eu fiquei, nossa amiga, podia ter separado um lookinho melhor, né, pra esse retorno tão, sabe, tão instigante, mas ainda assim foi ótimo. E aí ali logo no começo a gente teve algumas tretinhas, teve a Kit falando sobre a Mad, né, que eles não precisavam ficar se mostrando o tempo todo, mostrando o seu currículo, teve até a Kit imitando a Mad. Eu me faço de boazinha com vocês? Ah, pelo amor de Deus, né? Falando que ela se faz de boazinha, a Mad levantando e perguntando: alguém acha que eu me faço de boazinha? Pera aí, calma aí. Não, alguém do elenco acha que eu me faço de boazinha com alguém? E todo mundo em silêncio, foi assim, um deleite. Teve o Jordan também falando que algumas pessoas aqui levam as coisas pro pessoal, e aí quando questionam ele, ele fala que é a Mad. E aí a Mad, tá, mas com o quê? Eu sinceramente não entendi, porque ele falou como se fosse uma certa perseguição ali com ele, quando na verdade o look dele tava muito ruim na semana passada. Então assim, meu caro, a gente consegue ver que o Jordan realmente vive ali no mundinho dele. E teve até beijinho entre Solita e Kit. Foi só um selinho, mas assim, foi o primeiro em toda a história do Corrida das Blogueiras. E tava rendendo tanto ali no começo que eu fiquei só imaginando os meninos assim, igual a Gretchen atrás da cortina esperando pra entrar, falando: não, deixa a treta rolar, deixa a treta rolar. Eu amei. O Fih e Edu estavam de corrida maluca, Penélope charmosa e Dick vigarista. E o pacotão do Fih, né, que tá aí sendo comentado por todo mundo, né, não tinha como deixar passar. Eu amei as referências, adorei os looks. E a gente teve o retorno dos mini challenges. Eu fiquei pensando, nossa, eles vão falar, tem 15 minutos agora pra vocês se montarem e fazer igual no Drag Race, todo mundo se maquiando super feia. Mas não, eles trouxeram uma dinâmica que eu achei muito legal, que foi o Blogs Goods, onde eles tinham que pintar ali, colorir desenhos icônicos de momentos
da temporada, né, das temporadas de Corrida das Blogueiras. Amei que eles contrataram um profissional, um artista realmente pra fazer, que foi o Will Costa. Os desenhos inclusive estão disponíveis aí nas redes pra quem quiser baixar e colorir também. Eu já tenho os desenhos, né, falta só imprimir porque eu também fiquei com muita vontade de colorir. E eles tinham ali 15 minutos pra fazer esse Blogs Goods. As canetinhas estavam ali com o Fico Edu, eles tinham que correr pra pegar. A grande maioria não conseguiu fazer muita coisa. E eu acho que 15 minutos realmente é pouco tempo pra colorir, mas a Giovanna, nossa teacher, foi muito esperta, fez ali um jogo de luz e sombra e acabou vencendo merecidamente, e disseram que ela teria uma vantagem por vencer esse mini challenge. A prova principal era nada mais, nada menos que um remake de novela. Sim, eles tinham que recriar a icônica cena do café leitado que a blogueirinha derruba ali no João Padrão, em Blogueirinha a Feia. E era um briefing um pouquinho mais simples. Eles precisavam fazer ali um vídeo. Eles tinham 1h10 total de prova e eles precisavam recriar essa cena, gravar, editar e entregar um vídeo de 3 a 5 minutos. Eles iam ensinar ali diretamente com o Igor Coço, o João Padrão em pessoa, e eles tinham ali 20 minutos para preparação, ou seja, divisão de papéis, como é que a gente vai fazer, não sei o que lá, 10 minutos para ensaiar com o João Padrão e a Blogs ali dando umas dicas, orientando, e 40 minutos para gravar a cena, editar e entregar o vídeo. Eu acho que essa prova assim foi divertidíssima. Eu particularmente teria adorado fazer, mas é muito pouco tempo. É pouco tempo de preparação, pouco tempo de ensaio e de gravação ainda mais, sabe? Não tinha alguém gravando pra eles, então eles tinham que gravar, eles mesmos editar. Eu achei que era muita coisa pra pouco tempo. Mas, né, vamos lá. A Mad, que venceu o episódio passado, tinha também uma vantagem. Então ela separou ali os dois grupos. E ela separou os dois grupos da seguinte forma: ela mesma, a Milena, a Barcelos e a Solita, formando ali o grupo 1. E no grupo 2 ficou a Kitty, o Jordan, a Madrinha e a Manelê. E a Giovanna ficou sobrando, porque a gente não estava contando que teria um double chantei ali naquele momento. Então a prova tinha sido pensada por apenas 8 pessoas. Então a Giovanna sobrou e a vantagem dela era escolher qual grupo que ela ia entrar. Que acabou não sendo tanto vantagem, porque eu acho que se ela tivesse sobrado de qualquer maneira, ela talvez teria que escolher que grupo ela tinha que entrar, então acabou não sendo tão efetivo assim esse benefício. E ela escolheu entrar ali no grupo 2, o grupo ali da Kitty, do Jordan e tudo mais. A Milena inclusive comemorou, o que gerou ali uma certa polêmica pela internet, mas ela disse que era só porque era mais difícil ter mais pessoas em cena, mais pessoas ali para competir pela atenção. Porque essa prova, ela era em grupo, porém com julgamento individual. E aí é que o bicho pega, porque, beleza, é em grupo, mas todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer ter seu momento de destaque ali, e aí acaba virando um grande caos. E foi exatamente isso que aconteceu. Bom, na preparação, o caos começou ali mesmo. No grupo 1, teve uma discordância em relação aos papéis. A Mad entendeu que ela era líder do grupo, acho que por ela ter separado, né? Tais pessoas é um grupo, tais pessoas é outro grupo. Ela achou que, de repente, ali ela era líder do grupo, ela tomou pra si aquela função, e as meninas do grupo simplesmente aceitaram sem falar nada. Então foi caótico, porque a Mad queria fazer a personagem da Lorelai, né, a Miranda Fox, mas a Barcelos achou que talvez pra ela fosse mais interessante, então a Mad falou: não, pode ficar, sem problema. Porém, a Milena e a Solita queriam fazer a blogueirinha, que era o papel principal, né, era o papel de maior destaque, então naturalmente as pessoas iam brigar pra ter esse papel. A Milena bateu o pé e falou assim: olha, eu não vou abrir mão da blogueirinha, eu quero a blogueirinha. Mas a Solita também queria a blogueirinha, porque ela falou: eu não me garanto de Naja, como é que vai ficar? Porque nesse caso a Mad ficou com a Duda, então tava ali disponível a Naja e a blogueirinha. E aí elas decidiram fazer uma votação. Na votação acabou dando pra Solita, e aí a Mad falou assim: cada uma encena um pouquinho aqui da cena pra gente ver quem sai melhor. Aí a Solita faz uma interpretação
interpretação ali da blogueirinha, né? A blogueirinha sexy, como a Mad disse que queria. E a Milena faz uma blogueirinha toda caricata que tem muito mais a ver com a personagem, né? Eu realmente não entendo. Acho que nesse ponto talvez a Solita fica muito presa naquela coisa de querer ser bonita e tudo mais, sabe? Relembrando, né, o episódio de Make Artística, que ela queria fazer uma coisa mais glam e tudo mais. Então eu acho que ela se apegou um pouco nisso e a Mad falou, ai, vai ser legal ver ela um pouco mais sensual e não sei o que, sendo que a Blogs tinha nada de sensual naquele papel, então nem fazia sentido. No fim foi a Mad que tipo, ai, tá bom, eu sou líder, então eu decidi, a Solita vai fazer a blogueirinha. Pois é, meninas. Já no grupo 2, teve ali também um leve atrito nesse sentido, porque a madrinha e o Jordan queriam fazer o personagem da Duda. O Jordan não queria ficar com a Naja, porque a Naja tem poucas falas, pipipipopopó. A Giovanna, ela escolheu ficar com a Shirley, que era o personagem adicional, justamente por causa do Double Chantei, tinha gente a mais, então teve que ter esse personagem extra, que não tinha nenhuma fala. Então, assim, meio que a vantagem da Giovanna no mini challenge não serviu pra nada, né? E ela quis fazer a Shirley e tudo mais. E o Jordan ficou nessa de, ai, porque tem poucas falas, porque eu não quero. Mas eles explicaram ali, não, mas a Naja é muito debochada e não sei o quê. Fiquei com a impressão de que vários deles ali não assistiram realmente Blogueirinha Feia, então não sabiam. E, poxa, a Naja é um puta personagem. Eu entendo que ela é um personagem um pouco mais contido, mas era ali o Fito Dora de risadinha no fundo, fazendo caras e bocas, reagindo. Dava pra trabalhar bem. No fim, ele aceitou ficar com a Naja e a madrinha ficou com a Duda. No momento da preparação ali do ensaio, a blogueirinha questionou, tá, quem vai fazer a blogueirinha? E aí a Solita falou que ia ser ela, e a blogueirinha questionou por que ia ser ela, e aí ela, né, deu a justificativa dela ali. E aí a blogueirinha falou, tá, mas eu vi que a Milena também queria ser a blogueirinha e eu acho que ela foi melhor. Então por que vocês escolheram a Solita? Aí a Mad deu ali uma justificativa e a Blogs, então é você que tá escolhendo? E aí a Mad falou, sim, como líder e tal. E aí a blogueirinha fala, olha, nessa prova não tem líder, então cuidado pra você não levar o seu time pro buraco. Mas eu vi que a Milena também tava Queria. testando. E a Milena foi muito melhor. Ela falou, gente, várias vezes o quanto ela não queria que a Solita fizesse a blogueirinha, o quanto devia ser a Milena. E aí a Milena só ficou assim, olhando, tipo, reagindo como se fosse assim, eu seria uma blogueirinha melhor. Sendo que ali ela podia ter virado e falado, ai, minha, então vamos trocar? Deixa eu fazer a blogueirinha? Talvez ali a Solita até mudasse de ideia, sabe? Ou a própria Solita se oferecer. Eu acho que se eu tô ali no momento e falam, olha, acho que não foi legal o que você entregou aqui, melhor trocar, eu trocaria na hora. E eles pecaram ali em não terem se mexido, realmente. E acho que isso moldou muito do que foi o grupo 1. No ensaio, tava caótico, mas até que a Mad tava com uma energia bacana. Mas aí quando começa a gravação, aí é que o bicho pega, meninas. Porque assim, a Mad falou assim, eu sou boa na edição tal. Eles tinham disponíveis mais de um celular pra fazer a gravação. E aí eles decidiram, não, vamos gravar em 2 celulares. Só que eles gravaram várias pequenas cenas, sabe? Muito picotado, que depois, pra juntar tudo dos 2 celulares, gente, isso leva tempo. No Corrida, simplesmente não tem internet nos celulares, então isso é algo que outros participantes já tinham comentado, então eles não teriam como passar de um celular pro outro se não fosse pro Bluetooth, que leva muito tempo, dependendo da qualidade com que você gravou o vídeo, do tamanho do vídeo. Então, sim, faltou bastante planejamento, essa ideia foi bem errada, e aí na hora da gravação ali, já tava tudo caótico, teve a Milena derrubando o café no João Padrão antes da hora, a Solita tentando fazer a piada do café leitado, não conseguindo, teve também a Barcelos falando do leite desnatado, que não tinha nada a ver, e teve também assim um momento icônico, que é a cena, né, em que tá a blogueirinha e o João Padrão, a cena de romance, em que eles se olham, assim, de perto. E aí eles decidiram usar um close, assim, bem perto na cara deles. E eu amei que em um celular eles estão gravando close, e no outro celular tá lá a Mad filmando o peitão do João Padrão, assim, uma teta deste tamanho, gente. Absolute cinema.
Eu adorei o caos que foi. E aí, várias vezes a Mad também interrompe a gravação, fala, ai, corta, um interrompe o outro, assim, bem caótico. A Solita não conseguiu falar basicamente nada do que ela tinha ali planejado. Quando termina a gravação, aí a Mad fala, ai, gente, tá bom, vamos juntar agora nos 2 celulares os vídeos. E aí começa a ficar um caos, porque, ai, passa o vídeo pra lá, meu Deus, tá demorando, ai, meu Deus, cadê os vídeos? Aí até a Solita fala, ai, você quer editar nesse celular que tem mais vídeos? Mona, já era pra ter começado do celular que tinha mais vídeos! Sabe? É o básico do básico. E simplesmente aí a Mad começou a surtar. E aí todo mundo, calma, calma. E ela, eu tô calma. Sendo que no confessionário ela tava, ai meu Deus, eu não tô calma. Todo mundo falando calma, calma. E eu assim, eu não tô nervosa. Eu não tô nervosa. E aí foi totalmente caótico. E tava basicamente a Mad tentando fazer alguma coisa. As outras 3 tentando enviar o vídeo, mas paradas falando, calma, 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 calma. Enfim, depois que eles conseguem exportar, a Mad visivelmente tem ali uma crise de ansiedade, começa a chorar com a mãozinha ali no peito da Milena, chorar muito. Eu me compadeço ali, eu sofro com ansiedade também, então acho que em alguns momentos muito difíceis, nas crises, eu pelo menos choro bastante, então ali com toda a pressão, eu imagino que tenha sido difícil. A Mad errou bastante e atrapalhou bastante. Sim, mas as meninas também estavam super pressão baixa, simplesmente aceitando ali tudo que ela falava, seguindo toda a deixa dela. Eu entendo que talvez por a Mad ter vencido os 2 primeiros episódios, e não só ela venceu os 2 primeiros episódios, como lá no primeiro, as outras foram super mal, a Barcelos, nos 2, né, ela foi mal, então talvez por isso elas tenham pensado, tá, vamos seguir a dela porque tá dando certo, ela tá dando certo, então vamos seguir o que ela tá falando, mas gente, avaliação individual, e ainda assim o grupo tem que funcionar. Foi um caos, ali pela gravação a gente já sabia que ia ser uma bomba. Já a gravação ali do grupo 2 foi muito tranquila, o ensaio também foi muito tranquilo, a Blogs empoderou ali a Kit falando, você é drag, bate no peito e fala, eu sou drag. Eu amei porque realmente, né, no Drag Race eles pedem o acting ali, que é uma coisa que normalmente não é pedida no Corrida das Blogueiras, então a gente esperava já que a drag teria ali algum background nesse sentido, e ela empoderou bastante a Kit inclusive foi a Miranda, e durante o ensaio eles já foram super bem. Na gravação, eles já tinham decidido, tá, a gente vai fazer então com um celular, com 2 celulares, aí eles decidiram filmar tudo com um celular, simplesmente colocar o celular ali no tripézinho, deixar gravando ali na vertical, que é bem difícil de enquadrar todo mundo em cena, são muitas pessoas, e conseguiram fazer funcionar. A ideia era, grava tudo com o celular, depois a gente vem fazendo uns takes de reações e tudo mais, e assim, foi bem legal, mesmo a Gi não tendo nenhuma fala, ela conseguiu se destacar bastante, ela tava o tempo todo ali com a fitinha, medindo ali a Miranda, ela deve estar medindo até agora, mas foi Queen, arrasou. O Jordan não pegou o espírito da Naja, ele tava só fazendo carão ali com a bolsinha dele, sendo que essa não era a vibe da Naja realmente, e não tinha bem um roteiro, né, pra eles, tinha a intenção dos personagens, um pouquinho sobre eles, que é basicamente como a galera ali do Diva recebeu o roteiro pra Blogueirinha Feia. Eles sabiam a intenção dos personagens, o que tava rolando na cena, mas não tinham falas específicas, né, e também os meninos reforçaram que eles queriam cacos, então a improvisação, ela era não só permitida, como encorajada. Realmente acabou faltando ali pra algumas pessoas, mas outras entregaram bastante. Acho que a Kit mandou super bem, gente. E o que foi a madrinha de bigode? Eu amei, gente. Na hora que ela apareceu de Duda Bigoduda, assim, com aquele bigodão preto, eu já amei de cara, assim, foi maravilhoso. E ela chutando a blogueirinha, bateu na blogueirinha, chutou a blogueirinha, teve até a Kit perdendo a unha ali, derrubando a unha no chão. Foi um caos. Na hora da edição, tava todo mundo muito nervoso. A Anilê tava editando, não tava conseguindo fazer. Aí passa o celular pro Jordan, o Jordan, alguém pega aqui, então foi passando de mão em mão. De repente tava a Kit editando e ela, gente, por favor, 5 minutos de silêncio. E acho que assim, ela não só foi bem no papel dela, como ela conseguiu fazer o grupo se concentrar um pouco ali no foco, no que eles realmente tinham que fazer, e eles conseguiram entregar também o vídeo.
No palco, na hora da avaliação, a gente assistiu os 2 vídeos, né, que eu não vou colocar aqui, porque eu sei que tem muita gente que ficou derretendo de vergonha alheia. Eu, felizmente, só me diverti muito, porque o vídeo do grupo 1 tava muito engraçado, assim, tava tão tosco, tava tão ruim, que tava muito engraçado. Aquele take na cara da Solita, na cara do João Padrão, gente, maravilhoso. E ainda mais porque, além de tudo, né, eles não só gravaram mini takes, como eles gravaram e ficavam falando em cima. Então, isso, sorri mais, abre o sorriso. Gente, não pode ficar falando em cima, atrapalha a gravação, não é assim que funciona. Mas eu amei, os takes assim de perto foram pra mim o grande highlight. E aí ali na metade do vídeo, da metade pro final, já não tinha edição, então tinha eles falando por cima, eles falando, tá, agora a gente vai fazer tal coisa, gravando. Ai, nossa, ai, que burra, ai, que não sei o que. Enfim, e aí a Mad tava rindo muito no palco, o grupo, não todo, mas alguns ali estavam rindo, a Mad principalmente. E eu confesso que se fosse eu assistindo meu vídeo e fosse aquilo ali, eu também estaria rindo. Eu sei que quando você não entrega o que a prova tá pedindo, realmente, né, é até um pouco de falta de respeito. O Edu até puxou a orelha deles, já tinha puxado, né, da Luna Scarlett lá na temporada dela por ter ficado rindo também. Mas eu acho que é um misto de rindo de nervoso com, meu Deus, isso ficou tão tosco e tão caricato que ficou engraçado. Pelo menos assim, pra mim foi isso. Já no vídeo do grupo 2, eu achei que foi bastante caótico, assim, teve um momento que era só griteiro, você não conseguia nem distinguir tão bem o que estava acontecendo, mas teve alguns momentos icônicos, acho que a Kitty agregou muito, ela colocou o Cacos, realmente fez piada com o Monjaro, teve a madrinha chutando a Manilele, chutando a blogueirinha, que tava fora de foco, né, então não dava pra vê-la de fato chutando, mas foi algo que até a Paloma comentou que ficou divertido de imaginar o que tava acontecendo, né, da blogueirinha ali apanhando, tudo mais. Acho que os 2 vídeos, no geral, foram bomba. Mas eu entendo também que era uma prova muito difícil, porque eles tinham um tempo muito curto pra fazer tudo. Então, pela dificuldade da prova, acho que o grupo 2 foi muito bem. E quando você tem o grupo 1 entregando o que eles entregaram, né, é óbvio que o grupo 2 parecia, assim, muito melhor do que eles, porque realmente o grupo 1 não entregou nada, assim, só memes e caricatice. E eu esqueci de comentar que a nossa jurada convidada foi nada mais, nada menos que Dakota Monteiro, a mãezinha do Brasil. Gente, eu amei, eu amo a Dakota e eu amei ver ela lá como jurada. Acho que esse episódio foi perfeito pra ela, porque a gata tem ali um background de teatro, ela entende de atuação, então acho que ela agregou muito. Ela foi num look que não tava exatamente no tema, né, da temporada, mas ela refez o look dela da final da 4ª temporada, então ela tava diva, tava belíssima, e acho que ela fez, assim, excelentes apontamentos pra todo mundo. Ela deu alguns conselhos até sobre, gente, você não sabe quanto tempo você vai ficar no reality, então você precisa entregar quando você puder, sabe? Não dá pra deixar, nesse, tudo bem, nesse eu vou deixar o papel pra fulana e vou aparecer menos. Você não sabe se você vai estar no próximo, sabe? E tudo isso é muito verdade. Teve também o questionamento dos meninos perguntando, né? Não, o que vocês estão rindo? Perguntando pro grupo 1 do que vocês estão rindo, o que vocês acharam engraçado. E aí a Mad, né, explicando que eles não tinham visto antes e tudo mais. E aí eles perguntaram como foi fazer a prova. E aí a Mad falou que ela não sabia que ia dar tanto trabalho de juntar os vídeos, porque eles gravaram pequenos takes em 2 celulares. Ele não pensou em quanto tempo ia levar pra fazer isso, mas que no geral eles tinham tido uma sinergia ótima, que foi super gostoso de gravar a prova. Sendo que gata, ela tava ali surtando, tendo uma crise de ansiedade, assim, eu não tô nervosa! Eu não tô nervosa! Então, na hora que ela falou isso, a Milena já ficou com uma cara assim. E aí o próprio Edu falou assim, a gente assistiu vocês, né, fazendo a prova e a gente viu que não teve essa sinergia. Aí pediram pra Milena falar e a Milena citou que todo mundo queria muito aparecer, principalmente a Média Barcelos, que o nervosismo da Média acabou atrapalhando, não só no final da prova, mas durante, né, tudo. Foi bem caótico realmente. Como eu falei, acho que a Média atrapalhou muito, mas acho que todas as outras meninas, elas só aceitaram. Elas estavam comprando tudo que
que a Mad tava falando e seguindo exatamente o que ela tava falando. Ela se colocou numa posição de liderança? Sim, mas cabe a vocês seguir ou não seguir. E elas simplesmente seguiram, né? E até o Edu dá um puxão de orelha na Milena, falando que ela tinha que ter se imposto mais. E ela brigou pelo papel, não foi como se ela tivesse aceitado de cara. Ela falou que não ia abrir mão, ela tentou, mas ainda assim eu acho que, e aí não só pra Milena, né? Eu acho que pra todas as outras ali faltou bastante. Fica aí até o questionamento se de repente a Mad não escolheu esse grupo porque ela sentiu que ali ela poderia se destacar mais, sabe? Porque as mais expansivas, né, mais carismáticas estavam todas no outro grupo. Fica aí o questionamento. Já no grupo 2, a Manilei e o Jordan já começaram ali se justificando, quase que pedindo desculpas. A Kitty, galera, a gente foi bem. Funcionou o grupo, a gente foi bem sim, né? E aí todo mundo comentou um pouco, a gente teve a avaliação dos jurados, que no geral disse basicamente isso, né? Que faltou um pouco de humildade ali, principalmente pra Mad, porque no vídeo delas tinha ali um monólogo da Mad falando: aqui só trabalha padrão, a gente só gosta de padrão. E acabou ficando meio fora de contexto. Enquanto a Solita, que era o personagem principal, mal apareceu, a Duda apareceu muito mais, então falaram bastante disso, como as outras sumiram, como faltou um pulso firme. A Solita inclusive se emocionou, pediu desculpas, falou que ela tava super envergonhada ali da performance dela. Já no grupo 2 foram muitos elogios, foi merecidamente, viu? Eles elogiaram bastante a performance da Kitty e eu acho que ela realmente mandou muito bem nessa prova, não só fazendo a Miranda, né, mas como eu comentei ali, orientando o grupo, mantendo-se calma, que eu acho que no fim das contas o reality acaba sendo muito mais sobre quem consegue controlar melhor as suas próprias emoções, a sua ansiedade, o seu psicológico pra conseguir entregar a prova, e ela fez isso muito bem, e não só fez isso como ajudou todo o resto. A Giovanna também foi muito elogiada, porque mesmo sem ter nenhuma fala, nenhumazinha, viu, Jordan, ela conseguiu se destacar ali, ela tava sempre em cena, ela foi muito esperta. Elogiaram muito também a Manilei, que entregou a melhor blogueirinha, acho que melhor que a Milena, mesmo que a Milena tivesse interpretado, eu acho que a Manilei teria sido melhor do que ela. E a madrinha também, que assim, ela de Duda Bigoduda, chutando a blogueirinha, foi realmente tudo pra mim, eu amei. E aí a gente teve, né, nos destaques positivos, a Manilei, a madrinha e a Kitty. Sendo que a grande vencedora foi quem? Foi quem? A Kitty. Tá passada. A gente viu realmente a derrocada da Mad nesse episódio, gente. Assim, foi maravilhoso de ver como ela começou lá em cima. E acho que até o fato dela ter começado lá em cima deixou ela com essa autoestima mais elevada, com essa confiança de que ela tava indo bem, tava arrasando. E aí, a queda foi realmente, assim, muito grande. E aí, os meninos soltaram uma outra bomba nesse episódio, que é que dessa vez a gente teria uma votação. E uma votação aberta, lá no palco. Aí eles de cara, né, colocaram primeiro o Jordan no flop, que eu achei que foi bastante acertado, porque a gente viu que nas outras provas, né, o Jordan foi muito visado nos votos, então possivelmente todo mundo iria no Jordan se ele já não estivesse no flop, então achei que foi inteligente colocar ele no flop e deixar ali o grupo votar entre si, que foi exatamente o que aconteceu, né? O grupo 1 votou inteiramente entre si e os mais votados, né, foram a Mad e a Solita. Mas um destaque que eu queria fazer aqui foi pro momento do voto da Kitty, que o Edu fala: não, Kitty, você também, Mad? Kitty, você também Mad. vota. Por quê? Chumbo trocado não dói. Não deixou nem o Edu completar a sentença já, Mad. E falou: ai, não é segredo pra ninguém, que a gente não se dá bem, e é isso. Então eu amei que ela sustentou a postura que, né, vamos deixar claro que assim, foi meio que ela que começou, né? Essa rivalidade ali começou pela Kitty, com a Kitty meio que perseguindo ali a Mad, mas agora a rivalidade realmente existe entre as duas, e a Kitty não sabonetou, falou diretamente o nome da Mad, eu amei. E a gente teve então ali um flop formado pela Mad, o Jordan e a Solita. Galera,
complicado, porque foi assim, a Mad foi do luxo ao lixo, enquanto a Kitty foi o contrário, porque ela tava no flop na semana passada e dessa vez ela venceu. Então assim, gente, pra essa rivalidade foi babado. E aí, a prova do flop, ela foi patrocinada pela dona Souvenir, e eles tinham que fazer um chá revelação das novas cores da Souvenir, que eram ali uma cor verde e rosa, e eles precisavam construir um vídeo de até 1 minuto, mostrando ali, fazendo a revelação das cores, e eles tinham 40 minutos pra roteirizar, gravar e editar. Se você parar pra pensar, né, eles tiveram 40 minutos pra fazer a cena do remake e pra fazer a edição, e aí na prova do flop eles também tiveram 40 minutos, tudo bem que tinha que fazer o roteiro, mas assim, proporcionalmente a prova do flop teve muito mais tempo de execução do que teve a prova principal. E aí cada um foi pra um lado, e aí na hora dos resultados, o Jordan foi pra um lado um pouco mais clássico de chá revelação, né, então ele fez uma coisa assim, preto e branco, aí depois traz as cores, aí ele trouxe os bolinhos ali que é muito comum, né, em chá revelação, os bolinhos tinham as cores dentro, o que foi muito legal. A Solita foi pra uma ideia que eu achei bacana, assim, ela fez um storytelling que eu achei legal, que era o diário de reforma, né, da casa dela, e ela fez ali um suspense pra revelação, como se ela fosse dar uma notícia de que ela tava grávida, mas aí a grande revelação foi quais eram as cores que ela ia pintar o quarto e a sala dela, e essas cores eram as novas cores tendências ali da Souvenir. Ponto importante também que eles tinham que colocar ali o slogan da marca, né, seja falado ou escrito, e eu achei que o vídeo dela foi super tranquilinho, foi super vibes, parecia um vídeo que realmente teria sido feito ali pro público dela, então eu achei bem legal. Porém, ela escolheu ali pintar o quadrinho com as cores, aí acabou que o rosa em cima do verde sumiu ali um pouco, parecia mais um branco, e ela também não espelhou a imagem, então o Souvenir tava ao contrário, não tinha leitura, ela também não mostrou as latas, então teve questões. A Mad, ela focou não só no briefing, mas ela focou muito no que os meninos falaram ali na explicação da prova. E eu acho que a galera tem pecado muito nisso, num geral, porque os meninos estão ali explicando a prova direitinho, mas assim, tudo que é primordial, tudo que é realmente relevante e importante pro briefing, tá escrito lá. Eles recebem, né, o briefing por escrito, para ler e tudo mais, o mesmo que a gente vê na tela é o mesmo que eles recebem, e acho que falta eles se concentrarem no que está escrito no briefing, e não só na fala dos meninos, porque eles estão falando ali, a gente quer um chá revelação que nunca foi visto antes, uma coisa inédita, mas no fim do dia era só um chá revelação das cores de Souvenir, né, não precisava ir tão longe, e a Mad focou muito em, tem que ser uma coisa inovadora, que nunca foi feita antes. E aí ela fez o chá revelação do hamster dela, né? Então foram várias revelações no vídeo, porque ela fala, eu adotei um hamster, e aí essa hamster está grávida, e a gente contratei um artista pra fazer a revelação ali de quais seriam os sexos dos filhotes, né? Com as cores novas da Souvenir, e aí ele mostrou as cores, inclusive botou ali o dedo nas tintas, que todo mundo ficou, meu Deus, será que isso é seguro? E também teve a questão de não espelhar pra dar leitura, e aí ele fez uns coraçõezinhos na tela e foi revelando, um coraçãozinho, 2 coraçõezinhos, não sei o que. Eu confesso que na hora que eu assisti, eu achei que a Solita seria salva, mas muito porque eu também pensei, ela fez uma proposta diferente, né, que eu achei um chá revelação diferente, que conversaria ali com o público dela, acho que ela entregou muito bem o slogan da marca e tudo mais, mas reconsiderando, olhando ali com mais cuidado, realmente faltou ali, acho que no vídeo de todo mundo não teve nenhuma entrega que tava, nossa, o ápice do vídeo, mas o Jordan é que foi salvo de primeira, o que deixou assim a internet muito bolada, porque o Jordan foi salvo 2 vezes, né? Teve o Double Chantay, que todo mundo já achava que ele ia ser eliminado, não foi eliminado. Aí nesse flop todo mundo achava que ele ia ser eliminado, também não foi eliminado. Muito pelo contrário, foi o primeiro a ser salvo. Foi assim um pouco complicado, mas eu entendo que quando a marca tá patrocinando, provavelmente tem um palpite dela ali acontecendo também, do que eles acharam. Até os meninos falam que, na opinião deles, a marca pegaria o vídeo do Jordan e postaria ali sem nenhum
problema de edição, sabe? Sem ter que voltar nada, postaria direto do jeito que tá. E isso porque ele se atentou aos detalhes, de espelhar, de mostrar as latas, de fazer aquela coisa de, nossa, sem cor, com cor, mas ainda trouxe o bolinho, que é típico de chá revelação. Então acho que assim, ele fez o básico bem feito, né? E eu defendo aqui o básico bem feito desde o primeiro episódio, então não é porque é o Jordan que eu vou falar que, ele não fez direito. Até vendo a opinião de outras pessoas que já fazem publis, né, que já estão acostumadas com esse universo, elas entenderam muito mais que realmente o vídeo do Jordan estava o melhor. E eu acho que o que tá faltando aqui é a deliberação dos jurados, porque a gente tinha muito esse problema com a prova principal lá nas temporadas anteriores, quando eles não mostravam a deliberação dos jurados, né? Era só direto o feedback deles ali pros participantes. E aí muita gente ficava confusa. Não, mas por que escolheu isso? Por que escolheu aquilo? E aí hoje em dia eles colocam a deliberação e também o feedback dos jurados pro participante. E acho que falta isso na prova do flop, porque toda a prova do flop vem sendo muito questionada, né? A galera não estão aceitando os resultados. Então acho que fica até de feedback aqui uma dica, meus queridos divos e divas, pra fazer isso, né, na próxima temporada, ou de repente pros próximos episódios, né? Não sei o quanto, né, da temporada já está pronta realmente, já tá editada, mas acho que seria interessante trazer sim a deliberação dos jurados na prova do flop pra gente conseguir entender melhor, porque quando a gente vê a ideia, poxa, realmente parece que o Jordan foi o menos criativo. Um fez o chá revelação do hamster, a outra falou ali de reforma, que tem tudo a ver com a souvenir, né, as cores pra pintar a casa, então fez muito sentido ali na minha cabeça. De cara eu pensei, não, a Solita vai ser salva, mas depois quando você analisa os detalhes, quando você pensa no briefing, só o que tava pedindo no briefing e não necessariamente o que os meninos falaram, fica realmente claro que o Jordan fez o melhor vídeo e por isso ele foi salvo. Eu lamento muito porque eu não queria ver nem a Mad nem a Solita serem eliminados, assim, eu acho que a Solita se mostrou muito pouco até então, mas eu já tô muito apegada com todos os participantes, eu confesso, assim, tenho um carinho por cada um deles de maneiras diferentes. E a Mad porque eu quero ver a rivalidade dela com a Kitty, né, meus amores? Porque a Kitty tá reinando, a gente viu até um spoiler ali do próximo episódio, que eles falam que tá todo mundo amorzinho, todo mundo se amando. Então acho que ter a Mad ali é necessário pra causar o caos. E como a gente já viu pelo lounge, teve ali uma virada, acho que de todo mundo e contra a Mad, né? A própria Milena botando o dedo na cara dela, falando, você tem que saber o seu lugar, e que eu esperava uma fidelidade, que a gente é amiga. E, gente, que amizade é essa que a gente não viu? Porque se eles não podem conversar, né, por trás das câmeras, eu sinceramente não entendi que amizade é essa que a Milena tá falando, ou sobre a Mad, nossa, que você trabalha muito mal em grupo, sendo que na primeira prova ele foi super tranquilo, né? Deu sugestão, não querem seguir a sugestão? Beleza, então, enfim, né, fica complicado. E esse episódio, no geral, eu amei, eu me diverti muito, quero muito que a Mad fique, porque eu acho que na questão de rivalidade, de entretenimento, ela tem mais pra servir do que a Solita. Inclusive, gente, o episódio inteiro a Mad chamando a Solita de Solitar. E a Solita só veio corrigir lá no lounge, depois que eles estavam ali um tempão, não só a Mad, mas a Barcelos, a Milena, Solitar, pra ela poder corrigir. Então, só por aí a gente vê que ela é realmente uma pessoa um pouco mais passiva, né, que talvez que tenha mais dificuldade de entrar em atrito com outras pessoas, e por isso ela foi tão cortada também no momento ali da gravação, que ela tentava fazer a piada ali do leitinho e não conseguia fazer de jeito nenhum. Então, realmente, acho que a Mad tem mais entretenimento pra oferecer pra gente. E houveram também, né, polêmicas nesse episódio que eu não posso deixar de comentar. Em 2 momentos, né, teve a Mad questionando o sotaque da Barcelos, então perguntando pra ela, amiga, você vai fazer esse sotaque mesmo? Tipo assim, é o jeito que ela fala. É um remake, eles nem tinham que ser exatamente fiéis à cena. Não era pra ser igual, sabe? E não era um desafio de atuação em que você tem que seguir exatamente as falas e tudo mais. Então não fez nenhum sentido esse comentário da Mad. Ela se defendeu no Twitter falando que ela não tinha percebido o sotaque da Barcelos até aquele momento.
É estranho pra mim, porque eu acho que o sotaque dela é bastante presente. E ela responde, não, eu vou falar com a minha voz mesmo. E aí até a Mad pergunta, mas você é da onde? Ela fala, eu sou da Paraíba e tal. Então assim... Não sei se ela se fez de sons, eu sei que de qualquer maneira não foi de bom tom. E a gente vê muito isso acontecendo, né? Quando não é um sotaque do eixo ali Rio-São Paulo, é sempre, ai, tem que suavizar esse sotaque, ai, tem que suavizar, que não pode ser assim. Ou as pessoas são mal interpretadas, então não foi de bom tom, não foi legal. A Barcelos, inclusive, fez um vídeo lá no Instagram dela, muito legal, em que ela aborda bastante essa questão. Acho que foi um vídeo bastante educativo até pra todo mundo, então recomendo você ir lá no Instagram da diva pra assistir. E a gente teve também ali a Mad errando os pronomes da Solita, né? Não basta errar o nome da Solita, de chamar de Solitar, ainda errou os pronomes. Foi em mais de um momento, né? Quando elas estão ali na preparação, a Mad fala pra Milena e pra Solita, né? Pra as duas testarem ali quem fazia a melhor blogueirinha. Ela fala, vocês dois. E na hora, eu realmente percebi, mas a Solita só deu risada e não falou nada. Então pensei... Ok, mas achei estranho, porque a própria Mad se trata no feminino. E naquela equipe só tinham mulheres, além da Mad, que já se trata no feminino. Então, falar vocês dois ou chamar de amigo não fazia o menor sentido. A Solita nem fala sobre isso durante o episódio. Ela veio comentar depois no Twitter, porque outras meninas trans foram conversar com ela e falar, nossa, você não vai se posicionar, porque elas perceberam. E aí a Solita sentiu que ela realmente precisava falar sobre isso. E a reação da Mad inicialmente foi bastante ruim, porque ela ficou realmente assim, ai, estão inventando, gente, transfobia é crime e eu vou processar quem estiver falando, que não sei o que, sendo que, sabe, a Solita tava falando. Então acho que o mais importante de tudo nesse momento é você ouvir o que a pessoa tá falando. A própria Solita falou que não queria tornar o assunto daquele episódio, daquele momento sobre isso, que ela não queria ficar marcada por isso, sabe? Não queria estragar o clima das gravações e tudo mais por causa disso, por isso que ela resolveu nem comentar sobre o assunto, mas depois que veio à tona, acho que o mínimo que a Mad devia fazer antes de acusar as pessoas de estarem inventando, ter ido conversar com a Solita pra entender. A Solita até por um momento teve que trancar o perfil dela, então assim, foi bastante infeliz. A Dakota também fez um pronunciamento que eu achei bem interessante. Depois parece que elas conversaram no off, elas se acertaram e a Mad falou que apagou os tweets iniciais e tudo mais, mas realmente acho que ela não lidou muito bem e... Difícil, né, gente? Olha, foi realmente um episódio difícil pra Mad. Foi a derrocada dela, assim, total. A gente viu ela indo mal na prova, vendo ela sendo, de certa forma, xenofóbica, dela também errando os pronomes da Solita, né? Transfobia, enfim. Tudo muito complicado, né? Até ela contando a história de vida dela lá no lounge, falando que passou fome e a galera, assim, só... olhando pra ela como se nada, sabe? A madrinha foi quem mais se compadeceu. E eu confesso que ali eu fiquei com um pouco de dó, porque não importa muito o motivo pelo qual ela tava contando aquela história. Acho que ninguém merece passar fome, sabe? Ninguém devia passar por isso. E você ouvir uma história dessa e você não se compadecer nem um pouco, me soa até um pouco cruel, assim. Então a galera acabou aproveitando dos erros da Mad pra pesar um pouco na dela. E aí eu não tô falando dos participantes necessariamente, mas falando da galera fora do reality, né? Da própria torcida, que acaba usando isso pra, enfim, ofender e tudo mais. Muito complicado, mas é isso, gente. Foi um episódio, assim, maravilhoso. Eu amei, foi muito entretenimento. E, assim, nos bastidores, os meninos disseram que se esse episódio foi bombástico, o próximo vai ser mais ainda. Então eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser, se a Mad vai voltar, como é que vai ser essa rivalidade agora que a Kit tá com a autoestima mais elevada e talvez a da Mad esteja um pouco mais balançada. Inclusive no lounge também a Mad falou que deitou pra Kit. Então, assim, meninas...
eu estou amando. E teremos mais uma semana de Jordan, de Lulu, se enfiando em brigas que não são dele necessariamente, mas o importante é brigar, o importante é participar. E eu amei, gente. E você, o que achou? Quem você acha que vai sobreviver a esse flop? Mad ou Solita? Você achou que o flop foi justo? Não foi injusto? Comenta aqui pra mim, porque eu quero saber. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu vou estar aqui fazendo análise do episódio de Corrida das Blogueiras pra vocês. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!